transmitter. Where's Ahsoka? Outside. Com essa única palavra que tá na tela, a gente vai aprender várias outras agora. Bora lá. Ela perguntou assim, Where's Ahsoka? Quer dizer, onde que tá a Ahsoka? Eles estão dentro da navezinha ali, né? E aí o robozinho falou outside. E se a gente fosse separar essa palavra, a gente tem duas. Out, que dá a ideia de fora, e side, que significa lado. Ou seja, do lado de fora. Então, pessoal, o que eu quero que vocês imaginem agora? Se você falasse assim, I will go outside, sempre vai dar essa ideia de lado de fora, né? Sem paredes, um lugar aberto, tipo ar livre, por exemplo. E com isso, a gente consegue também uma outra ideia, que é a ideia contrária, inside. O in da ideia de dentro e o side é o nosso lado, né? Então seria do lado de dentro. E quando a gente falar inside, eu queria que vocês imaginassem um lugar com paredes, né? Tipo um abrigo, uma casa, algum lugar fechado. E não somente isso. Com o side, a gente tem ainda uma outra palavra. Por exemplo, sidewalk. Se a gente for separar, a gente tem side, que é o lado, e walk, que é caminhar. Ou seja, uma sidewalk é um lado para você caminhar, o que seria a calçada de uma rua, por exemplo, né? Então a gente tem outside lá de fora, inside lá de dentro e sidewalk, o passeio. Assim, é claro que tem mais, viu, gente? Tem mais combinações com side. E esse macete, então, ele é muito útil. Você tem uma palavra grande, tenta separar e juntar em uma nova tradução. E aí, pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do canal e hoje a gente vai dar uma analisada em algumas frases aqui da série Ahsoka, da Disney, que é um spin-off, né, de Star Wars. Sem enrolação, já vamos para a próxima cena. Come in, Home One, do you read us? Hera, do you copy? Come in, Home One, this is Fulcrum and Pete, do you read us? Over. Vamos analisar essa frase aqui agora, olha. Do you read us? Quando a gente vê a palavra read, o que você pensa? Geralmente, quando a gente lê a palavra read, a gente pensa na leitura, né? Porque read significa ler. Só que no meio militar, o significado dela é um pouquinho mais profundo. Porque qual que é a ideia aqui? Ela perguntou, né? Do you read us? Quer dizer, você nos entende? E no meio militar eles usam isso porque é o seguinte, tem uma diferença se ela perguntar assim, você consegue nos escutar? Porque às vezes a pessoa consegue escutar, mas não necessariamente entender, porque a comunicação pode estar ruim, né? Então, eles usam essas duas expressões, copy e read, para quando for falar, nesse sentido de você consegue me entender, você consegue compreender o que minha mensagem recebeu e compreendeu a mensagem que eu estou passando. É engraçado, né? É uma palavra simples, mas que dependendo do contexto ela pode ficar um pouquinho mais complexa. I'm gonna try again. Affirmative. Olha só, pessoal, quando ela falou ali, né, I'm gonna try again, vou analisar aqui essa palavra do meio, gonna. Ela é uma palavra que, na verdade, não é uma palavra. Por dois motivos. Primeiro, porque ela não é uma palavra considerada formal, então você não usaria ela escrito. E segundo, porque elas são duas palavras. Gonna significa going to, indo fazer alguma coisa, né? Só que olha a diferença se você pronunciar separado e junto. Olha, vou falar a mesma frase. I'm going to try again. I'm gonna try again. A de baixo fica muito mais fluido. A conexão fica muito mais juntinho ali, né? Você não tem aquela quebra por causa do to, do T. Então, na hora que a gente estiver no inglês falado, eu queria que vocês dessem preferência para falar o gonna. É claro, igual eu te falei, não é a coisa mais formal do mundo. Então, claro, se estiver fazendo uma redação, fazendo uma coisa para a prova, ou então uma conversa assim que requer um ambiente mais formal, você usa o going to bonitinho separado. Mas que deixa o discurso assim muito mais fluido, deixa, viu? Se usar o gonna. Comms are still down and the primary power converter is offline. Pessoal, nessa frase aqui, essa primeira palavra é que a gente vai analisar agora. Olha só, ela falou: Comms are still down and the primary power converter is offline. A tradução seria o seguinte: a comunicação ainda está com problemas e o convertedor de força primário está offline. Mas bora lá. A palavra que quero chamar a atenção, a primeira, comms. Na verdade, pessoal, esse comms é a abreviação de communication. Só que, como a gente pode ver, communication é uma palavra gigantesca, né? E aí é comum o pessoal abreviar como comms. Curiosamente, ontem eu tava vendo um episódio de One Piece e tava legendado em inglês, porque eu tinha achado lá mais fácil. E aí apareceu essa parte lá que eles cortaram a comunicação, né? E aí tava lá, they cut the comms. Coincidência. Aí hoje, quando eu tava gravando aqui, apareceu também. Achei legal a gente falar. Maybe this time for good. Better that than allowing Thrawn's return as heir to the Empire.
Pessoal, nessa frase, a gente tem aquela palavra ali no meio, olha, heir, que significa herdeiro. Mas por que eu trouxe ela aqui para a gente falar e discutir sobre? Porque ela é uma das poucas exceções em inglês que o H, começando a palavra, né, não tem o som de dois R's. O comum é você ler com som de dois R's. Por exemplo, have, house, hello, hi, hospital. Então, assim, geralmente, uma palavra que começa com H, a gente vai ler com som de dois R's. Porém, a gente tem basicamente umas 4 exceções que vão ser, assim, as principais. Hour, olha, palavra comum, né? Hora. Honor, de honra. Honest, de honesto. E heir, de herdeiro. Então, lembra disso. Palavra começando com H, quase sempre vai ser com som de dois R's a pronúncia. Principalmente quem está começando, eu vejo muito, né? Porque dependendo da palavra em português, o H é mudo, né? A gente não lê o H e leva isso para o inglês também. Então, fica esperto. Master, we received word. They've located the Jedi starship. Olha essa frase. Master, we have received word. Tipo, mestre, nós recebemos palavra. Como assim? Qual que é a ideia desse word aqui? A ideia, né? Não exatamente seria palavra, mas no sentido de mensagem. Então, quer dizer, o que ela poderia ter dito de um jeito mais compreensível poderia ser Master, we have received a message, que seria mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, talvez você vê um word no meio de uma frase, você pode ficar um pouco confuso, mas dependendo do contexto, ele pode ser considerado como mensagem também. About a dozen clicks. Tell them to move in. The gods would not delay them long. Quem joga jogos online sabe a tristeza que é jogar com delay. Mas você sabe o que significa delay? A tradução, pessoal, de delay significa atraso. Então, voltando aqui para a frase, né? Ela falou: The guards will not delay them long. Ou seja, os guardas não vão atrasar eles por muito tempo. Você sabia que esse delay aí significava atraso? Pessoal, se você está gostando do vídeo, deixa aqui o like e se inscreva no canal. Cheque também os outros vídeos aqui no canal que a gente tem. Tem uma playlist só de inglês com série. Então tem One Piece, tem Supernatural, tem Rick and Morty, tem várias séries pra gente aprender algumas dicas ali de inglês sem muito estresse. Bora pra próxima cena. Anakin spoke highly of you. Interesting. Bora analisar essa frase aqui. Anakin spoke highly of you. O Anakin falou, spoke é o passado de speak, e a gente tem a palavra ali, highly, que é o advérbio do adjetivo high. O high, pessoal, H-I-G-H, significa alto, né? Geralmente o LY, se a gente for quiser esse macete aí, o LY é tipo mente do português. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma outra característica. Deep significa profundo. Deeply, profundamente. Exact significa exato. Exactly significa exatamente. E por aí vai. Só que altamente no português não existe, né? Seria só alto mesmo. Mas sim, voltando à tradução. Anakin, ele falou alto de você. Como assim, cara? O que isso quer dizer? Isso daria ideia que ele falou muito bem de você, né? Esse spoke highly daria ideia de ele falou de forma, assim, superior de você, de uma forma muito boa. Sabine, you and I share a common goal. To make this journey. You and I share a common goal. Você e eu compartilhamos o mesmo goal. A tradução desse goal é objetivo, meta. E olha só, é por isso que no futebol, né, em inglês, o nosso goal é uma derivação do goal, da meta. Porque qual que é o objetivo? Qual que é a meta do futebol? Fazer um gol, certo? Então, daí que surgiu, né, o nosso goal. Ou seja, o goal pode significar tanto objetivo, meta e, seguindo essa lógica, o gol do futebol também. Bora para nossa última cena. I gave her my word, and unlike her former master, I shall keep mine. Pessoal, nessa última cena aqui, vamos analisar essa frase. And unlike her former master, e logo no começo a gente tem uma palavra já que pode te confundir, porque o like, o mais comum, é gostar. Só que ele pode ser também como, no sentido de comparação. Então, se eu falar assim, I look, eu pareço like my father. Eu me pareço com o meu pai, como o meu pai.
Só que nesse caso aqui tá unlike, ou seja, de forma diferente. E a tradução seria então, e diferente do... Aí a gente tem ali também a outra palavra que eu queria chamar a atenção, que é former, que seria tipo assim, antigo. Então a tradução completa da frase seria, e de forma diferente do mestre antigo dela. Então aí mais duas palavras para nossa lista, né? Unlike, que seria diferente, e former, que seria antigo, passado, nesse sentido. Pessoal, obrigado quem assistiu até aqui, obrigado de verdade. E dá uma conferida também nos próximos vídeos aqui do canal. Às vezes tem alguma série que você já acompanha, então assim, é legal você aprender algumas palavras que usaram lá, às vezes passou batido, às vezes você nem percebeu que era uma coisa diferente e interessante, porque foi no automático, né? E você pode perceber agora. Até o próximo vídeo e obrigado.